Em 2021, o Museu da Língua Portuguesa chocou muita gente e surpreendeu boa parte de seus participantes, quando em seu comunicado de reabertura ele utilizou a palavra todes. O museu fez mais do que isso, ele propôs um debate muito atual, que é exatamente sobre a linguagem neutra ou ainda a linguagem não binária. Se você quer saber tudo sobre esse tema, fica aí. Mas antes, aquele nosso aviso e pedido também. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Não se esqueça também de clicar aí no sininho, receber notificações dos próximos vídeos. E claro, se você tem algum tema interessante, se você quer sugerir algum vídeo, por favor, coloque aqui nos comentários. Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Vamos direto ao ponto, direto ao que interessa. Para falar de linguagem neutra, o que a gente tem de saber? A primeira coisa é saber que linguagem neutra ou não binária é uma coisa e a linguagem inclusiva ou linguagem não sexista é outra coisa. Vou começar te falando o que é a linguagem inclusiva ou não sexista. O sexismo, como você sabe, é o privilégio de um gênero em detrimento do outro. Então a linguagem não sexista é aquela que não privilegia um gênero só. Isso quer dizer que a linguagem inclusiva ou não sexista, ela diz respeito a essa linguagem que inclui tanto homens quanto mulheres. Ela abraça os dois gêneros de uma forma igual. Você sabe que na língua portuguesa a gente, para se comunicar de uma forma geral, para se referir tanto a homens quanto mulheres, de uma maneira mais geral, em um contexto mais geral, a gente, por exemplo, utiliza a palavra todos para você se referir aos homens e às mulheres. Se você vai falar, por exemplo, aos seus alunos, boa noite, meus alunos, você já utiliza meus alunos para se referir tanto a homens quanto às mulheres. Ou seja, a linguagem não sexista, ela é inclusiva, ela visa essa inclusão dos dois gêneros. Quando você vai dar boa noite, em vez de você falar boa noite, alunos, você fala boa noite, meus alunos, boa noite, minhas alunas. Dixon, entendi. Então quer dizer que é dessa forma que a gente utiliza a linguagem inclusiva e a linguagem não sexista? É isso aí. Há, por exemplo, estudiosos que sustentam que determinadas frases na língua portuguesa são extremamente sexistas. Um exemplo disso daqui, quando a gente fala assim, eles são os melhores autores que nós temos no Brasil. Perceba que quando você fala isso, você pode estar se referindo a homens e a mulheres de acordo com a norma vigente aqui na língua portuguesa do Brasil. Legal, Dixon, entendi. Mas, perceba o seguinte, quando a gente vê a frase e analisa, eles são os melhores escritores que nós temos aqui no Brasil, aparentemente você pode ficar em dúvida, mas você também é levado a considerar que você está se referindo somente a homens. Concorda comigo? Ainda que nós tenhamos mulheres neste grupo aí de melhores escritores. Você consegue entender então que determinadas frases, de acordo com a evolução dos nossos tempos, com os tempos modernos, elas não refletem a diversidade que nós temos aqui no Brasil. E isso pode ser uma coisa muito relevante quando da comunicação. Digo mais, em uma pesquisa feita no ano de 2010, o que a gente percebe é o seguinte, que quando a gente tem uma linguagem mais sexista, que é uma linguagem que acaba privilegiando ali no geral, ou quando a gente quer se referir de uma forma mais neutra, sem se referir a um sexo ou outro, mas utilizando ali, por exemplo, o sexo masculino, os dados e os resultados demonstraram o seguinte, que, de uma forma geral, essas pesquisas acabam tendendo sempre para privilegiar o sexo masculino. Um exemplo disso aqui. Se é feita uma pergunta, por exemplo, qual o melhor atleta brasileiro? Muita gente que foi responder essa pesquisa foi lá e colocou um atleta homem nessa pesquisa. Agora, se a pesquisa é feita dessa forma, qual o melhor atleta brasileiro ou qual a melhor atleta brasileira para você? A gente percebeu que, de acordo com os resultados da pesquisa, mais mulheres foram citadas quando nós tivemos esse tipo de questionamento envolvendo ali, ó, atletas brasileiros ou atletas brasileiras, ou seja, envolvendo o gênero feminino e o gênero masculino. Isso quer dizer que o tipo de linguagem, o tipo de comunicação que a gente utiliza, se ela é sexista, ela pode reproduzir isso na sociedade. Ela pode acabar reproduzindo o sexismo na sociedade e privilegiando mais homens. Quando você fala, por exemplo, qual o político que foi acusado de corrupção, parece que você está se referindo só aos homens. Agora, quando você fala qual o homem ou qual a mulher político que desempenha um papel na sociedade, assim, assim, assado, aí é diferente. As pesquisas demonstram que mais mulheres são citadas
quando a gente não privilegia um gênero apenas. De outro lado, por outro turno, nós temos aqui a linguagem não binária ou a linguagem neutra. O objetivo da linguagem não binária ou linguagem neutra é o mesmo. Na verdade, há vários objetivos aqui, mas o principal ele é o mesmo da linguagem inclusiva, que é exatamente você incluir, é você gerar inclusão. Mas aqui a linguagem neutra ou não binária vai além da linguagem inclusiva. Porque a linguagem inclusiva, você lembra que ela inclui os dois gêneros? Aqui na linguagem neutra, de uma certa forma, ela não se especifica no gênero masculino ou no gênero feminino. Dixon, então é quando eu vejo, por exemplo, lá todes, é quando eu vejo elos ou vejo eles com i em vez de e ou em vez de a, para se referir elas, eles, e aí você se referir num contexto mais geral a todos que estão lá, independentemente do gênero? Sim. Nesse caso, a linguagem não binária ou neutra, ela diz respeito à inclusão de todos aqueles ou todas aquelas que não se identificam com o gênero masculino, tampouco com o gênero feminino, ou ainda que se identificam com qualquer outro tipo de gênero. Entenda então que essa linguagem ela é uma busca por mais inclusão de grupos da sociedade, especialmente os grupos LGBTQIA+. Um outro ponto relevante tem a ver exatamente com o fato de você dar visibilidade à discussão desse tema, a pauta de grupos específicos da sociedade. E isso pode ser importante para demonstrar os valores, a forma que essas pessoas pensam, o jeito que elas se expressam. Quando a gente fala desse tipo de linguagem, é muito importante você entender que a forma em que nós nos expressamos é uma forma, ou a forma com a qual nós nos expressamos, é uma forma que ela representa os seus valores, ela reflete os seus valores, as suas crenças, as suas ideologias. A gíria que você fala todo dia, a forma que você se comunica, ela não diz respeito só a um processo de comunicação entre pessoas. Ela, na verdade, vai refletir o seu caráter, um pouco da sua personalidade, naquilo que você acredita também. Então ela tem reflexos em vários âmbitos da sua vida. Por isso que esse tipo de linguagem ele visa uma inclusão indo até além desse aspecto. Visa também abrigar diferentes sentimentos, crenças, valores que nós temos na sociedade de diferentes grupos. Professor, até aí tudo bem, eu entendi. Quando eu vejo lá então, por exemplo, amigos, em vez de ter o a ou o para se referir a amigos ou amigas, eu vejo um x ou arroba. Tem a ver então com a linguagem neutra? Tem a ver com a linguagem neutra. Nesse sentido, ela visa a inclusão, ela visa aí abraçar essas causas, esses clamores de determinados grupos na sociedade. Legal, entendi. Mas quais são as vantagens disso? Como eu já te falei, tem a ver aí com o atendimento de demandas específicas dos grupos LGBTQIA+, tem a ver também com a necessidade de cada vez mais a língua portuguesa refletir as mudanças na sociedade. E olhe que, quando a gente fala de língua, a língua é uma coisa viva. A língua não é só aquele vernáculo que a gente conhece, não é só aquilo que está estabelecido nas gramáticas, nos manuais de língua portuguesa. A língua é o que é falado no dia a dia também. É tudo aquilo que a gente usa para se comunicar no dia a dia. Quer dizer então que a linguagem ela depende não só do que a norma dita lá no livro, ela depende também do que acontece aqui na vida real, no nosso dia a dia, no cotidiano? É exatamente isso. É por isso que esse tipo de linguagem ganhou um apelo forte nos últimos anos. A gente percebe que essa discussão ela tem tomado não só o Museu da Língua Portuguesa, mas tem tomado também o parlamento. São vários políticos que já legislam em favor da linguagem neutra. As escolas, muitas escolas hoje discutem a necessidade de fazer uso da linguagem neutra. E, evidentemente, como a gente viu, tem argumentos favoráveis, os argumentos aí têm por base isso, refletir a demanda de determinados grupos na sociedade, mas há argumentos contrários, evidentemente. Tem muita gente que vai lá e alega o seguinte, que esse tipo de linguagem é extremamente demorado. Então você vai fazer um discurso, você vai lá e fala brasileiros e brasileiras, em vez de falar só brasileiros para se referir tanto a homens quanto a mulheres, por exemplo, ou quaisquer outros indivíduos. Dixon,
Se eu vou falar boa noite, alunos, eu tenho que falar boa noite, alunos, boa noite, alunos. Eu, por exemplo, uso a linguagem inclusiva já há algum tempo. Se você pegar algumas aulas minhas, você vai ver lá o Dixon falando, ó, boa noite, alunos, boa noite, alunas. Queria agradecer a todos e a todas, eu falo isso constantemente. E aí tem muita gente que vai lá e percebe, ah, legal, professor, você ter falado isso. Professor, não vejo a menor graça, eu acho que isso toma muito tempo. Algumas pessoas, alguns críticos dessa linguagem dizem exatamente isso, que você acaba demorando muito mais para se comunicar, é um processo de comunicação muito mais demorado. Outros ainda sustentam que quando a gente faz uso da linguagem neutra, na verdade você está excluindo em vez de incluir. Se eu falar para você que pessoas com algum tipo de deficiência visual, ou ainda pessoas surdas, pessoas mudas, utilizam, por exemplo, a leitura labial para poder se comunicar, para poder entender o que as pessoas falam com eles. E aí, vai ficar muito mais difícil se você utilizar esse tipo de linguagem para essas pessoas. Se você falar todes, por exemplo, a pessoa pode falar, eu não sei o que você está falando. Acrescenta-se ainda as pessoas com dislexia, que podem ter mais dificuldade ainda também para entender tudo isso. Eu já falei dos deficientes visuais e a leitura em braille, que também pode ser dificultada. Ou seja, a gente tem aqui alguns aspectos contrários a isso também. Por fim, há ainda aqueles críticos que dizem que a língua portuguesa não pode ser alterada dessa forma. Isso não pode acontecer com a língua portuguesa. Por quê? Porque o português já foi estabelecido aqui há muito tempo, há séculos a gente se comunica exatamente dessa forma. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. A língua portuguesa ela vem mudando com o passar do tempo e um processo que implica mudança na língua portuguesa é exatamente a forma que a sociedade se comunica, como a gente bem sabe. Mas isso não quer dizer que o português, o vernáculo, aquele que está estabelecido já nos livros, ele vai ser de fato modificado. O que eu tenho para te dizer é que a discussão está em pauta. Há argumentos favoráveis, há argumentos contrários, tem gente que gosta muito, tem gente que acha que não deveria ocorrer. E aí, qual é a sua opinião? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu espero que você tenha gostado e a gente vai se encontrar nos próximos vídeos. Um abraço, tchau!